Olá pessoal, vamos então a mais um tutorial para o apoio às atividades da disciplina de Agricultura e de Precisão. Nesse tutorial eu vou iniciar demonstrando como delimitar um talhão de uma área agrícola. Esse tutorial já foi feito. Aqui, nessa ocasião, eu vou demonstrar o uso do complemento Quick Map Service, que já está instalado nessa versão do QGIS Desktop. Importante dizer que esse complemento Quick Map Service, se não estiver instalado, ele pode ser obtido pelo menu Complementos, em Gerenciar e Instalar Complementos. Em Gerenciar e Instalar Complementos, na opção Tudo, vocês digitam então Quick Map. Com Quick Map já aparece o complemento, que no meu caso já se encontra instalado ali, vocês instalam, tá? E aí, imediatamente após instalarem, vocês vêm nas configurações, em Settings, e em Settings, na aba More Services. More Services, apertem a opção Get Contributed Pack, e esta opção irá carregar os pacotes de contribuição de provedores de mapas, como Google, como entre outros Bing, e aí. Então a última versão de pacote foi baixada, ok, grava, e aí no menu Web acessamos Quick Map Services. Por meio desse complemento nós temos acesso a imagens de satélite de alta resolução. Eu vou chamar a atenção para as imagens Bing. Bing é o provedor da Microsoft. Estas imagens Bing elas estão mais atualizadas que a do Google. Google Satélite, que vocês conhecem aí, o Google, do Google Maps, entre outros. Então, Bing Satélite, tá? Não reparem que meu computador está com uma mensagenzinha de erro, mas isso aqui é desprezível. Aqui temos então o planisfério do globo na forma de imagem de satélite, e por meio da ferramenta lupa, que vocês estão vendo aqui que eu estou marcando, eu vou ampliar o zoom sobre o Brasil e depois sobre o Rio Grande do Sul para encontrar minha área de interesse, a qual eu vou delimitar. Na região do Rio Grande do Sul, nós vamos a Santa Maria, bem no centro do estado, e abrimos uma janela de zoom sobre Santa Maria, uma pequena janela que vai me ampliar. Vejam aqui a área urbana de Santa Maria e o bairro Camobi, onde se situa a UFSM. Sobre o bairro, abrimos mais uma janela e aqui já visualizamos a base aérea de Santa Maria, o aeroporto, o campus da Universidade Federal de Santa Maria e a nossa área experimental do Colégio Politécnico, que nós chamamos de área nova. Sobre ela, abrimos um novo zoom e sobre um desses talhões, o qual nós temos um levantamento de amostras de solo georreferenciado, que é esse aqui que eu estou marcando com o mouse. Vou ampliar um pouco o zoom. Sobre ele, então, vamos delimitar esse talhão. Rapidamente, para delimitar um talhão, então, primeiro, precisamos adicionar uma nova camada. Esse botão da barra vertical direita é aquele que eu vou usar. Vou criar um arquivo de camada tipo shapefile, polígono, que vai ter um sistema de referência de coordenadas nessa opção aqui, selecionar Sirgas 2000 UTM-22S. Se ele não tiver instalado ali nos recentemente usados, olha aqui, ó, a gente vai no filtro e escreve Sirgas, que é no nosso Sistema Internacional de Geodésico da América do Sul, 2000, espaço, barra, espaço, UTM. Vejam que aqui já aparecem duas opções, Sirgas 2000 UTM-21S e 22S. E aqui, na listagem de baixo, todos os sistemas de referência das zonas UTM que recobrem a região da América do Sul, os Sirgas. Nesse caso, eu vou marcar aqui embaixo 22S. Poderia marcar aqui também. Dá um OK. Nos campos, nós faremos a adição de um novo campo com o nome de área. Evitem sempre colocar acentos, tá? Que vai ter um número decimal e uma precisão de 3. Esse 3 equivale a 3 casas após a vírgula. Adiciona o campo à lista e dá OK. Ao dar OK, busca uma pasta nos computadores onde vocês irão trabalhar. Nesse caso, meu computador, eu tenho uma pasta chamada Tutorial AP, e sobre essa pasta colocaremos então o talhão da área nova. Tá? Talhão área nova. Salva. Ao salvar, a camada talhão área nova vai ser alocada na seção das camadas, e aí podemos iniciar a edição pela ferramenta de edição do lápis na cor amarela, aqui onde eu estou salientando para vocês. Aciona a ferramenta de edição e aciona a ferramenta adicionar feição.
Ao adicionar a feição, então, vamos diretamente sobre a área de interesse. Vocês podem trocar a ferramenta, enquanto ela estiver ativada, para a ferramenta lupa, para ampliar o zoom um pouco mais sobre a área. Então aqui eu tenho um detalhamento maior e voltar a acioná-la para iniciar o procedimento de vetorização. Observe então que aqui eu vou delimitar a área, tomando cuidado para traçar a delimitação somente sobre a área em que se observa o cultivo plantado. Chamo a atenção que para fazer esta movimentação de tela aqui, ó, e arrastar a tela e seguir o desenho, eu estou com o botão do meio do meu mouse pressionado, o botão do roller. Tá? E aí, soltando o botão do meio do mouse, sigo clicando no botão esquerdo do mouse, realizando a delimitação. A delimitação aqui ela vai passar pelo lado de cima dessa linha mais escura da imagem, que é uma vala que separa o talhão Vossoroca Norte do talhão Vossoroca Sul. Tá? Seguindo aqui, então, vamos até a área no limite da estrada. Mais uma vez, arrastamos a imagem. Aqui vocês observem que tem uma passagem ali de desvio da estrada, onde tem um mata-burro ali. E depois, na linha reta de cerca, vamos até onde há a inflexão da cerca no mato. Tomem cuidado, porque isso aqui que eu estou mostrando com o mouse, nessa região aqui, ó, não é árvore, isso aqui é sombra. Então vamos seguir a vetorização até fechar o polígono. Ao chegar aqui nesse ponto, tá, observem que eu já tenho a delimitação, ainda estou com o cursor com a edição ativada, finalizo a minha edição com o botão direito do mouse e digitando o ID1. O ID1 é porque ele é o primeiro talhão desenhado. Aqui a gente então observa que está ainda habilitada a edição. Vamos salvar, onde eu estou salientando aqui, fechar e depois desabilitar a edição. Fazendo isso, temos o talhão, ampliar um pouquinho o zoom, o talhão da Vossoroca Norte desenhado. Para que a gente calcule a área, rapidamente então, vou chamar a atenção, duas formas. Primeira, clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do arquivo, abrir a tabela de atributos e usar calculadora de campo para calcular a área. Segunda, buscar diretamente na barra de comandos principais o ícone da calculadora de campo e ir em atualizar campo existente, campo área. Tá? Para calcular a área, nós usamos a opção Geometria, que se encontra aqui no centro dessa tela, e cifrão área com 2 cliques do botão esquerdo do mouse. Ao dar 2 cliques, a função A, cálculo de área, cifrão área, vem para a área da expressão. Nós vamos dividir por 10.000, porque o resultado será representado em hectares. Assim, então, teremos aí o resultado definido em hectares. 10.000 metros quadrados é 1 hectare. Salva a área, tá? E podemos aí desabilitar a edição e conferir pela opção tabela de atributos ou com o botão direito do mouse abrir tabela de atributos. A área deu 9.975 hectares, tá? Então, aproximadamente, como eu tinha dito, 10 hectares tem essa área. E aí nós vamos, a partir desse momento, seguir o nosso tutorial para espacializar as variáveis de solo das amostras de solo que nós temos sobre a área desse talhão aqui. Antes de prosseguir, uma situação bem importante que eu quero chamar a atenção para vocês é quanto às coordenadas que aparecem aqui embaixo. Vejam que elas não são coordenadas nem geográficas, nem UTM. São coordenadas falsas, porque nós estamos visualizando aqui a imagem de satélite abaixo do talhão. Tá? Mesmo desabilitando a imagem de satélite, olha lá, eu ainda mantenho esse sistema de coordenadas. Então é fundamental que antes de prosseguir o nosso trabalho, vocês venham aqui, chama atenção, canto inferior direito da tela do QGIS, onde fala EPSG
3857, dinâmica. Observem ali, ó, onde aparecer esse botão aqui, EPSG, vocês vão clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ele e vão definir para o mesmo sistema de referência de coordenadas que foi definido para o talhão, Sirgas 2000, UTM, zona 22S, e dá um OK. Observem que agora, como eu estou mostrando aqui, o sistema de coordenadas já está definido em UTM. UTM é o sistema de coordenadas em metros, e é esse tipo de sistema de coordenadas que nós precisamos trabalhar. Encerrada essa primeira etapa de delimitação do talhão, seguimos para a segunda etapa desse tutorial, que é a espacialização das variáveis de análise do solo que foi coletado e cujas coletas estão georreferenciadas. Para a gente fazer a vinculação dessas amostras ao talhão, nós vamos trabalhar com, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, o resultado da análise que vem do laboratório. Então, o laboratório da análise de solo, ele vai enviar para vocês um arquivo contendo todas as variáveis destas amostras de solo, como vocês estão vendo aqui. Argila, textura, né, fósforo, potássio, principalmente esses dois aqui, que são dois nutrientes fundamentais, macronutrientes fundamentais da adubação. Então, o que nós vamos fazer? Vejam aqui que nós temos uma coluna para fósforo, que eu vou destacar na cor amarela, uma coluna para argila, que também eu vou destacar na cor amarela, porque justamente a correção da adubação do fósforo, ela tem vinculação com o teor de argila do talhão. Também vou destacar aqui, numa outra cor, a coluna referente a potássio. E, junto ao potássio, na mesma cor, a coluna de CTC a pH 7. Por quê? Exatamente porque a correção da adubação do potássio tem a ver, depende da análise da capacidade de troca de cátions a pH 7. Tá? Então, salvamos aqui esta alteração nessa planilha e vamos então... antes de finalizar essa etapa, chamo a atenção para as coordenadas de cada uma das amostras. Nós temos aqui uma amostra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 amostras. Como a nossa área tem 10 hectares, a nossa densidade amostral desse talhão vai ser uma amostra por hectare. Cada amostra contém as suas coordenadas em UTM e em graus decimais. Nós vamos usar as coordenadas UTM porque o nosso talhão está definido em sistema de coordenadas UTM. Fechamos, salvamos. Tá? Vamos salvar esse aqui como amostras de solo Vossoroca Norte. Eu vou alterar, porque fiz alterações ali, editado. Tá? Ok, fechou. Tá ali, então o editado é aquele que nós colorimos as duas colunas. E aqui no QGIS é onde nós adicionamos uma camada de texto delimitado. Nós vamos adicionar a planilha de resultado da análise de solo ao sistema do QGIS. Então, por meio deste botão que eu estou salientando para vocês aqui, nós vamos buscar o arquivo, procurar esse arquivo, amostras de solo Vossoroca Norte editado. Está aqui, abrimos. Nome da camada, amostras de solo, vamos alterar esse nome aqui, para deixar somente como amostras de solo o nome da camada. O nome da camada é o nome que aparece aqui. Ó. Esse nome aqui, ó, tá? Ele é o que aparece aqui. Vejam que aqui está marcado delimitadores personalizados e ponto e vírgula, de maneira que a tabulação da planilha fica exatamente definida como ela está no Excel, ou na planilha eletrônica em que vocês usarem. Se não estiver definido assim, por exemplo, se vier dessa maneira, né, vocês simplesmente vão lá e alterem para ter delimitadores personalizados e marquem ponto e vírgula. Outra situação extremamente importante, a definição do campo X e do campo Y. Vejam que aqui aparece longitude e latitude. A questão é que longitude e latitude estão em graus decimais e nós queremos longitude em UTM e latitude em UTM. Então basta alterar esta propriedade aqui para que o nosso sistema de coordenadas fique em coordenadas UTM. Tá? Outra questão que faltou nós fazermos aqui
né? Usar índice espacial, aqui, ponto e vírgula, amostras de solo, codificação, tá? Ok, tá? Era só o que estava faltando carregar ali, tá? Amostras de solo, dá um ok, longitude, latitude, longitude UTM, latitude UTM, tá? Fazendo essas definições, vai dar ok, lembrando aqui que vai pedir para ajustar o sistema de referência, Sirgas 2000, UTM 22S, ok, e aí aparecem, portanto, vejam lá o nome, ó, amostras de solo, sobre o nosso talhão. Para que a gente prossiga o nosso trabalho, nós faremos a partir de agora a espacialização das variáveis de solo que nos interessam, inicialmente com o fósforo. Para isso, nós usamos o menu raster. O menu raster vai ter a opção interpolação, como eu estou mostrando aqui. Vou chamar a atenção da mesma forma que salientei para o Quick Map Service. Se o menu raster não conter a interpolação, voltamos a complementos, gerenciar e instalar complementos. Lá em gerenciar e instalar complementos, em instalados, vai aparecer o complemento de interpolação. É possível que, se ele não estiver aparecendo no menu raster, a marcação dele esteja em branco aqui. Então, simplesmente vocês marquem e fechem. E aí, lá em raster, nós encontraremos a interpolação. Na opção de interpolação, teremos amostras de solo e teremos que carregar o atributo de interpolação, que será o produto do nosso mapa. O primeiro que nós vamos fazer é fósforo, P em miligramas por decímetro cúbico. Temos que adicionar. Na entrada, então, temos amostras de solo com atributo fósforo e na saída o método de interpolação será peso pelo inverso da distância. Precisamos aqui definir pela extensão atual. E no tamanho da célula, x e y, nós vamos colocar 1 metro para x e 1 metro para y. O que significa isso? Que os pixels da imagem terão uma resolução espacial no terreno equivalente a 1 metro quadrado. Tá? Finalmente, salvamos o arquivo como interpolação P. Tá? Vejam que eu não coloco til, acento circunflexo, C cedilha, acento agudo e nem espaço em branco. Sempre utilizo o underline. É prudente fazer isso para evitar erros de processamento. Salvamos e damos OK. Ao dar OK, o programa vai interpolar os valores das variáveis de fósforo para toda a extensão da tela. Lembrem que nós antes marcamos a opção definir pela extensão atual. Agora, nós precisamos recortar aqui a delimitação do talhão da nossa área. Para fazer isso, voltamos ao menu raster, na opção extrair recorte. Na opção extrair recorte, o arquivo de entrada é o interpolação P. Selecionamos o lugar do arquivo de saída, dando o nome para ele, chamando ele de mapa P. Mapa P. Tá? Olha lá, ó, na pasta de saída, a minha pasta que tem o nome de tutorial AP. Aqui temos que marcar nenhum valor de dado, temos que marcar camada máscara e definir a camada máscara para o talhão que nós temos ali, talhão área nova. E também, ao fim, cortar a extensão do conjunto de dados alvo para a extensão da linha de corte. Feito isso, OK, o computador, o algoritmo irá processar o recorte, processo concluído, fecha, e aqui vocês já observem que há a imagem da delimitação de recorte. Aqui já é possível, então, remover o arquivo interpolação P e ficamos, desta maneira, somente com a interpolação dentro da área do talhão. Esta variação de cores de preto para branco mostra que as cores em branco têm a maior concentração de fósforo, conforme as análises, e as cores em preto a menor. Se vocês quiserem observar com as amostras sobre o talhão,
basta arrastar o arquivo das amostras para cima do arquivo do mapa. Ok? Bom, agora o que nós precisamos fazer? Alterar esse padrão de cores e classificar esse mapa de fertilidade de fósforo, mapa diagnóstico, que é a espacialização daquilo que foi amostrado. Nós vamos fazer essa espacialização reclassificando ela para valores de acordo com o Manual de Recomendação de Adubação e Calagem para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Antes disso, eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo mapa P. Em propriedades, na função estilo, alterar o tipo de renderização para banda simples falsa cor e procurar, né, uma paleta de cores de vermelho para verde, classificando com um intervalo igual de vermelho para verde, sendo vermelho a pior condição, verde a melhor condição, aplicando e OK. Então aí nós temos nas cores padrão a situação onde temos maior concentração de fósforo e onde temos as menores concentrações de fósforo. Para que nós façamos a reclassificação do mapa de fósforo conforme o Manual de Adubação e Calagem, nós precisamos inicialmente analisar as recomendações do Manual de Adubação e Calagem. Por isso, eu deixei para vocês no Moodle o arquivo em PDF do Manual de Recomendação e Calagem. Tá? Esse arquivo está ali, tá? Em PDF, a gente vai abrir ele e vamos lá na seção dele que trata da interpretação dos resultados das análises de solo, diagnóstico da fertilidade do solo, do estado nutricional de plantas. Vamos para a interpretação dos teores de fósforo e potássio, páginas 50 e 51. Então, já vou pular direto para a página 50. Tá? Um pouquinho para depois ali, não caiu bem na página, não tem problema. Fósforo. Importantíssimo a gente analisar essa tabela aqui. Tá? Lembram que lá, quando eu mostrei a tabela de análise de solo, eu chamei a atenção para a coluna do teor de argila. O teor de argila ele é representado em percentual. Então eu vou voltar lá, né, na planilha de amostras de solo, a planilha que nós usamos. Ele não salvou aqui aquilo que eu tinha colorido, não tem problema, eu vou colorir de novo para demonstrar a relação que nós temos da classificação dos teores de fósforo de muito baixo a muito baixo em colunas conforme o teor de argila. Se nós observarmos os nossos teores de argila das 10 amostras de solo, vocês vão ver que a grande maioria delas está acima de 20%. Temos apenas 2 abaixo de 20%. Tá? O que nos remeteria aqui para a classe 4, a classe 3, perdão, a classe 3, que varia de 40% a 21% de teor de argila. Como nós temos aqui um teor de argila muito próximo de 20, se nós considerarmos a nossa média, ó, a nossa média, que está representada aqui na barra de status da planilha, em 22,4, eu vou adotar como base a classe 4, que é a classe menor ou igual a 20%. E já justificando por que não trabalhar com a classe 3, de 40 a 21. Porque exatamente esses valores eles estão relativizados a partir da média de amostras, e que nós temos 2 amostras aqui com teores de argila abaixo de 20, e cuja média nossa se aproxima muito mais de 20 do que de 40. Se nós tivéssemos aqui um valor na faixa de 25, 30, 31, 27, certamente eu recomendaria vocês trabalharem com a classe de interpretação do teor de fósforo na classe 3. Nós vamos trabalhar com a classe 4 e faremos a nossa classificação dos nossos teores de fósforo a partir do que preconiza esta faixa que vai de muito baixo a alto para a classe 4, de menor igual a 7 a maior que 42. Tá? Isto aqui é miligramas por decímetro cúbico. Lembrando, o tipo de unidade que está lá, ó, miligramas por decímetro cúbico.
Muito bem, podemos fechar aqui a planilha e voltar à reclassificação. Lembrando, temos aqui a espacialização dentro da área com os valores. Os nossos valores estão representados aqui numa faixa que vai de 10.6 a 41.8. E para fazer a reclassificação, nós precisamos criar um arquivo adicional que contenha essas regras, que diga o que é muito baixo, o que é muito médio, né, o que é muito alto. Para fazer isso, nós utilizamos o bloco de notas. Então, o bloco de notas, nós buscamos lá via pesquisar, né, ou no próprio Windows, digitando ali em todos os programas, bloco de notas, e em bloco de notas nós vamos pegar estas faixas que vão aqui de 0, 2 pontos a 7, 2 pontos será a nossa classe 1. A nossa classe 1 será o muito baixo. De 7.0001, 2 pontos, a 14, nós identificaremos como classe 2, que equivale a baixo. De 14.0001 a 21, 2 pontos, nós teremos a classe 3, que é a classe do médio. De 21.0001 a 42, nós teremos a classe 4, que refere-se aos teores altos. E de 42.0001 até um valor extremo, que certamente não ocorrerá em nenhum local da área de interesse, aqui eu vou lançar um valor de 100, nós teremos a classe muito alto, que é a classe de número 5. Esse arquivo do bloco de notas, esse é um arquivo de regras de codificação que será usado lá na reclassificação da imagem. Nós chamaremos esse arquivo aqui em salvar como de arquivo, lá no tutorial AP, classes P, classes de fósforo, né? Nós temos as classes de fósforo, que são as classes do manual de adubação e calagem. Salvamos, fechamos e aí retornamos ao QGIS. Aqui no QGIS, nós iremos aqui nas caixas de ferramenta de processamentos. Caixa de ferramentas, está ali do lado. Caixa de ferramentas. E aqui vamos usar uma ferramenta que não está representada ali, chamada R-Recode. R-Recode. Essa ferramenta R-Recode é uma ferramenta que está nos comandos do GRES-GIS 7. Tá? Não é o de cima ali, ó. É o segundo, é o aqui de baixo. Esse aqui, ó. Então, 2 cliques na ferramenta. Então, o programa vai abrir a ferramenta para nós ali. Abriu a ferramenta, vai trazer aqui o layer de entrada como o mapa P, o File Containing Recode Rules, arquivo contendo regras de recodificação. Vamos procurar lá o arquivo. Qual é exatamente o arquivo contendo as regras? De 0 a 7 é baixo, de 7 a 14 é médio, na verdade é muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. A extensão da região GRES-GIS 7. Vamos lá para a extensão da camada. Use extensão da camada. Qual camada? Ali, ó. Camada talhão, área nova. Ok? Né? Os demais parâmetros não são alterados, apenas devemos salvar o arquivo de recodificação. Mapa P Recode. De recodificado. E Run. Rodou o algoritmo, fechamos o algoritmo e aqui temos o arquivo Recode, ó, Recode de 2 a 4. Vamos remover esse arquivo aqui para carregar o arquivo que contém o nome que nós demos. Remover. Ao carregar o arquivo, não vai ser um arquivo vetorial, vai ser um arquivo raster. Esse arquivo aqui, então, ele estará lá na pasta onde ele foi salvo. Mapa P Recode, está lá, ó. Está ali o arquivo que foi recarregado. Basta, a partir de agora, nós definimos as cores de reclassificação. Para isso, vamos em Propriedades. Ó, clica com o botão direito do mouse, Propriedades. Em Propriedades, Estilo, Banda Simples, Falsa Cor, com uma paleta de cores de vermelho para verde. Classificamos.
Ao classificarmos o QGIS, ele força uma classificação em 5 classes, o que para nós não é interessante, porque nós temos apenas da classe 2 à classe 4. Então, 2, 3 e 4. Nós temos, portanto, apenas 3 classes. Desse modo, vamos alterar o modo de classificação de contínuo para intervalo igual e reduzirmos o número de classes de 5 para 3, ficando, portanto, com classe 2, 3 e 4. Também vou alterar aqui o estilo da classificação da classe 2 para um valor 100% amarelo. Tá? Então, alteramos ali e vamos ficar com a classe 2 em vermelho, a 3 em amarelo, a 4 em verde. Aqui fazemos então, aplicamos e ok. E aqui está o nosso mapa de diagnóstico de fósforo, onde nós temos ali o 2 é um valor, lembrando lá no manual, um valor baixo, o 3 um valor médio e o 4 um valor alto. Não temos nem o muito baixo, nem o muito alto. Também podemos alterar aqui os números para exatamente as classes que nós estamos vendo aqui no manual. Para fazer isso, voltamos lá nas propriedades, tá? E voltamos ali onde estava estilo, no rótulo. Em vez de ficar o número 2, dê em 2 cliques. Tá? Ó, 2 cliques aqui, olha onde eu estou com o cursor do mouse. 2 cliques e escrevo baixo. Depois, no 3, 2 cliques e escrevo médio. E depois, no 4, 2 cliques e escrevo alto. Aplica, ok, e confiram lá os teores de fósforo do mapa recodificado. Com base nesse mapa aqui, nós podemos fazer então a nossa recomendação de adubação, gerar o mapa de recomendação de adubação. Para que a gente gere o mapa de recomendação de adubação, é importante que nós salvemos esse mapa num formato shapefile. Ele está em formato raster. Para salvar ele em formato shapefile, basta vocês voltarem ao menu raster, no menu raster em converter, raster para vetor. Olha aí o nome ali, ó, poligonizar. Nós vamos transformar as cores em polígonos. O arquivo de entrada, mapa raster, mapa P recode, que é aquele que contém os valores médio, baixo, médio e alto. Arquivo de saída para polígonos, que é um arquivo shapefile. Vamos chamar de mapa P adubação, adubacal. Mapa P adubação. Tá? Gravar. Tá? Campo nome, DN, digital number, né? Número digital. Simplesmente dá um OK. Damos um OK. OK, processou. OK, fechou. Criou o mapa de adubação, P. Ele ficou em uma cor só, mas nós podemos trabalhar aqui com, né, as propriedades. Mais uma vez em estilo, só que como nós trabalhamos com um shapefile que contém valores para cada polígono, em vez de símbolo simples, nós vamos na opção categorizado. A opção categorizado tem a coluna DN, né? Número digital. Classificamos, tá? Marcamos ali a coluna 2, 3, 4. Vamos ver aqui, apareceu um valor a mais ali que não tinha aparecido antes. Vamos voltar aqui, ok. Vamos voltar aqui para ver onde é que está esse valor, só a fim de comparação. 2, 3, 4, 5. Ele criou um valor de 5 ali que não tinha antes no outro. Tá? Valor 2, muito baixo, médio, alto, e ele criou um valor muito alto, aqui 41,8, porque houve aqui um arredondamento para 42. Tá? Então teve esse probleminha aqui. Isso não vem ao caso, aqui não será adubado. O que nós vamos fazer para esse mapa aqui? Alterar as cores. Tá? O 2, que é o baixo, vai ser vermelho. Ok? O 3, que é o médio, vai ser amarelo.
2 cliques em cima do quadrinho da cor ali, tá? Já está lá. O 4, que está em lilás, 2 cliques em cima da corzinha ali, vai ser o verde. Tá? E o 5, que gerou ali do arredondamento do 41.8 ali, ó, tá? Será uma cor bem escura, verde bem escuro, talvez um verde musgo, quase um verde bem mais escuro, aqui vão trazer um verde mais escuro ainda aqui, para diferenciar do outro verde. Tá aqui. O que é isso aqui? Para nós isso não vai mudar muito, porque nós vamos trabalhar agora com a recomendação, o mapa de recomendação de adubação. Para fazer o mapa de recomendação de adubação, basta nós buscarmos lá no manual de recomendação de adubação o capítulo que se refere à recomendação. Então lá no sumário a gente vai pegar onde fala em, mais um pouquinho aqui, adubação, corretivos, recomendações de adubação. O item adubação de correção total. É esse tipo de adubação que nós vamos representar aqui por esse tutorial. Página 76. Então, na página 76, vamos procurar lá. Vejam aqui que esse gráfico que ele mostra aqui, adubação de correção, adubação de manutenção e adubação de reposição. Então, nós vamos para a adubação de correção. Tá? Então, vamos ver se ele está aqui um pouquinho para trás. Manutenção, correção. E aí a gente vai procurar a planilha de quantidades de fósforo e de potássio a serem adicionados ao solo para a adubação de correção total. Vejam que para fósforo nós temos, para muito baixo, 120 kg de adubo por hectare, para baixo 60 e para médio 30. O que nós vamos fazer? Como nós temos ali, não temos a classe muito baixo, nós temos baixo e médio, e o alto, teor de potássio alto, de fósforo alto, perdão, teor alto de fósforo não requer adubação. Então a gente vai criar no arquivo mapa de adubação uma nova coluna. Dentro das colunas que ele tem ali, nós vamos editar, criar uma nova coluna, vindo aqui nesta opção de correção. Correção. Essa correção ela tem um tipo de número inteiro. Por que número inteiro? Porque aqui os números são inteiros, não tem número com vírgula aqui. Ó. Número inteiro, comprimento, nós vamos colocar aqui 10 caracteres. Nunca vai chegar nisso, né? São só 2 caracteres que vai ali. Poderíamos colocar aqui 5, 3, né? Porque são caracteres, são o número de dígitos. E aí adicionamos a coluna. Para a classe que contém o valor 2, que é a classe com teor baixo, nós vamos na adubação, na correção, recomendar 60. Tá? Na 3, que é o médio, 30. 30. Todas as classes 3, 30. E depois, na 4, que é alto, 0. 0 na 4. E, obviamente, nesta classe 5, que o programa gerou pelo arredondamento do 41.8, tá? 0 também. Desta forma, salvamos e alternamos a edição para desabilitar a edição. E agora aqui a gente vai salvar esse arquivo como um arquivo mapa. Ó, salvar aqui, vou lançar aqui um novo mapa, né? Um mapa em shapefile. Mapa correção P. Aqui o sistema de coordenadas. Mais uma vez, vou chamar a atenção para Sirgas 2000 UTM Zona 22S. E ok. Gerou o arquivo mapa correção P. E aqui no mapa correção P, com o botão direito do mouse, a gente vai em propriedades para alterar o tipo de estilo simples para categorizado. Nós usaremos nesta a coluna correção. Na coluna correção, vamos classificar para apenas uma 0. A coluna 0, então, terá a cor vazia, não terá cor, né? Vamos esperar aqui para alternar a cor aqui.
0, então a gente vai clicar, ó, observa ali, estou clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a posição aqui, tá? E vou procurar a cor branco lá, ó. Tá ali, ó, branco. Ok. E ok. Depois na cor 30, que é referente à adubação de reposição para o médio. Qual é a cor do médio? Amarelo. Então vamos procurar lá a reposição pro amarelo. Tá? E no 60, que é a reposição para aquele teor baixo, vou colocar na cor vermelho, que é a cor do teor baixo. Aplicamos e ok. E, portanto, visualizamos aqui o mapa de correção de adubação, que na faixa em vermelha receberá uma quantidade de adubo fosfatado por hectare de 60 kg, na faixa em amarelo receberá 30 kg por hectare e nas cores em branca receberá 0. A partir desse mapa em Shapefile é que o sistema de distribuição em taxas variáveis acoplados aos tratores que tem no dispositivo embarcado para controle dos equipamentos eletrônicos e mecânicos que distribuem o adubo, é a partir desse mapa que o trator vai, ao cruzar a área, distribuir em taxa variável. O sistema embarcado no trator vai utilizar um arquivo em Shapefile, que é exatamente um arquivo semelhante a esse arquivo aqui. Ok? Então, desta maneira, nós começamos lá do início de uma área, de um talhão, que tem, né, uma delimitação, que foi feita com base na imagem do satélite. Do talhão, nós tivemos o lançamento de amostras de solo georreferenciadas, que contém variáveis, lembram lá, variáveis de solo, fósforo, potássio, entre outros, né, matéria orgânica, argila. Destas variáveis, nós geramos um mapa de distribuição do fósforo, das concentrações com base nas amostras. Fizemos uma reclassificação do mapa para as cores, conforme preconiza o Manual de Adubação e Calagem. Fizemos a reclassificação do mapa e a alteração dele de formato raster para Shapefile, de maneira que a partir dessa reclassificação pudéssemos aí salvar e criar um novo arquivo, que é o arquivo da correção, com base naquilo que orienta o nosso Manual de Adubação e Calagem. Aqui nós podemos tirar essa representação aqui dessa cor que não entra ali e ainda podemos colocar aqui na legenda o valor sem correção. Aqui no 30, a gente vai colocar 30 kg de P2O5 barra hectare, tá? Olha lá, ó, só para conferir, P2O5 por hectare, e aqui na legenda 60 kg de P2O5 barra hectare. Aplica, ok, está aqui o nosso mapa. Se a gente precisar, a gente pode inclusive fazer a rotulagem para que apareça sobre essas áreas, ó, rótulos. Não rotular, a gente altera para mostrar rótulos para as camadas. A quais camadas? Camada correção. Aplica e ok. Tá ali, ó, 0, 30, 30, 60. Está mostrando ali o valor conforme aqueles valores que estão ali. Onde os teores são alto ou muito alto, obviamente não haverá correção. Onde o teor é baixo, né, médio, ou melhor, onde o teor é médio, em amarelo, haverá reposição de 30 kg por hectare. Onde o teor está baixo, 60 kg por hectare. Muito bem. Para finalizar, vamos em projeto, salvar. Salvar como? O nome do projeto será Mapa Correção Adubação. Mapa Correção Adubação. Salvou e aí podemos encerrar o tutorial. Espero ter contribuído para as atividades de vocês. Seguimos à disposição para outras oportunidades. Um abraço a todos, ficamos por aqui.